noite a todos. É com muita alegria e sob a proteção do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Convido o nosso companheiro Naron para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Núcleo Nosso Lar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar lentamente. Vamos elevar nosso pensamento. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Pedir a Jesus que fortaleça em nós o espírito de fraternidade, de amizade, para que possamos conviver melhor com nossos semelhantes. Jesus deixou explícito que tudo que nós fizermos, deveremos fazer para o outro, porque foi assim que ele fez, sempre trabalhou para o outro. Estamos vivendo momentos que requer de nós muita reflexão. São momentos conturbados, de má convivência com o outro. Não só nas guerras, mas na nossa convivência pessoal. Dentro de casa, no trabalho, na sociedade, no clube que frequentamos. Muitas vezes não conseguimos enxergar o outro. E nós, sem o outro, realmente não somos nada. Porque somos seres sociais e somos dependentes um do outro. E isso ficou muito claro na passagem do Mestre aqui pela Terra. É inadmissível a época em que estamos vivendo, com os meios de comunicação, de comunicações que existem. É impossível não sabermos o que está acontecendo ao redor de nós. Mas mesmo assim, com todas essas intempéries, não conseguimos enxergar o outro. E isso é muito grave. Isso é deturpador. É inadmissível na época em que estamos vivendo. Por isso, Mestre amado e amigo, rogo a Ti, Senhor, nos ajudar através dos Seus emissários de luz, através dos mentores aqui da casa, para que nós, a cada dia, procuremos enxergá-lo melhor, para que nós procuremos vê-lo melhor, embora saibamos que o Senhor está ao nosso lado, em todos os sentidos, bastando para isso que tenhamos olhos de ver e também ouvidos de ouvir os seus ensinamentos, tudo que o Senhor nos legou, para que nós nos tornemos pessoas melhores. O que está acontecendo no momento é a falta de fraternidade. Não temos sido pessoas fraternas. E quando eu falo isso, quando eu estou falando isso, incluindo todos, porque na realidade são todos mesmos. Está faltando esse tipo de sentimento em nós. Embora quando nascemos, sabemos que trouxemos conosco tudo o que precisávamos para o nosso crescimento espiritual, para convivermos melhor. Portanto, Senhor, nos ajude, nos fortaleça, para que tenhamos nossa mente ampliada, para absorvermos todos esses conhecimentos que nos foram dados de graça. Muito simples. As coisas na vida são simples, nós é que complicamos. Que tenhamos força e coragem para mudar o que podemos mudar. E sabermos também discernir aquilo que não podemos mudar e saber distinguir uma coisa da outra. Nos abençoe, Senhor, e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Nossas palestras
são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 23º capítulo, cujo título é E olhai por vós. Trata-se de uma citação de Jesus e que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lembramos a todos que o nosso canal do YouTube Espiritismo Simplificar para Crescer há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Inscreva-se e acesse. Marque o sininho para ser avisado de novas notificações, novas postagens. E para falar sobre o tema, E olhai por vós, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro José Eustáquio, que é palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, José. Obrigado. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela presença de vocês e dar os parabéns por terem vencido esse frio e estar aqui para estudarmos juntos a doutrina espírita. E nós vemos que o tema, ele é bem a propósito, né? E vocês, esse tema aqui não cabe para vocês. Não cabe para vocês. Cabe para mim, cabe para muita gente, mas vocês que se esforçam, vocês que estão cada dia aqui procurando aprender com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, a gente só tem que dar os parabéns. Né, dona Célia? E olhai por vós. Essa mensagem de Jesus é uma mensagem, na verdade, eu a considero como um chamado, um convite. E um chamado a uma reflexão, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre essa fala do nosso Mestre Jesus. E a doutrina espírita, nós estamos vendo nos tempos atuais que a doutrina espírita nos chama a entendermos ou compreendermos a doutrina espírita, mas com o aspecto mais espiritual profundo, mais sentida, que nós não fiquemos presos à letra da doutrina espírita, do Evangelho, porque muitas vezes há bastante tempo que nós temos aí o Evangelho nas mãos, mais de 2000 anos, e há bastante tempo nós estamos com a doutrina espírita nos esclarecendo sobre o Evangelho e nos orientando sobre a vida espiritual, e nós ficamos lendo, estudando como se fosse uma escola, né, uma aula, mas esquecemos de senti-la, de sentir a doutrina espírita com toda a sua profundidade espiritual. Porque falar para vocês, o mesmo para os nossos irmãos que acompanham aqui através da internet, mas falarmos dentro de uma forma literária, nós estaremos deixando de atender a doutrina espírita na sua amplitude, que a essência da doutrina espírita é espiritual, porque nós somos espíritos e precisamos senti-la tocando o nosso íntimo como espíritos imortais, como espíritos em evolução em que estamos. E olhai por vós,
não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É uma fala de Jesus. E nós observamos na nossa sociedade uma grande parte das pessoas que ainda não conseguiram entender que nós estamos aqui reencarnados no planeta para que possamos vivenciarmos a essência da vida, a essência espiritual da vida. E nós apenas passamos pela a reencarnação como seres materializados que ainda estamos, muitos ainda se encontram muito ligados à materialidade, e a preocupação se resume nas questões materiais. E aí acabam esquecendo das questões espirituais. E quando nós começarmos a entendermos que somos estes espíritos milenares, que trazemos os nossos erros, as nossas mazelas, para reajustarmos diante da vida, e começarmos a entendermos que temos uma ligação, que somos espíritos imortais e temos uma ligação com o mundo espiritual, e que precisamos manter essa ligação com o mundo espiritual, e que a divindade, a espiritualidade, nos sustenta perante a vida, nos ampara perante a vida a cada instante, que as questões materiais acabam acontecendo quando nós estamos bem, diante ou no aspecto espiritual. Emmanuel, inclusive, nos chama a atenção, e ele fala para nós que nós temos 3 aspectos que nós precisamos observar com muito cuidado. Porque quando um destes aspectos, que formam um tripé perante a vida, quando um destes aspectos balança, é como se um tripé da nossa vida começa a balançar, e aí 2 só não conseguem sustentar. Então nós precisamos dos 3, que é o social, profissional e o espiritual. Social compreende-se família, compreende sociedade, a vida social em si, que é importante, né? Profissional, sobrevivência. Nós precisamos sim preocuparmos com a sobrevivência. Nós precisamos sim preocuparmos com o trabalho, com o sustento da nossa vida. Nós precisamos estar preocupados em nos mantermos, para não sermos um peso à sociedade, um peso à vida. E o espiritual. O espiritual é a religião. A pessoa, dentro da sua opção religiosa, que ela possa se dedicar, se esforçar para seguir, acompanhar as orientações espirituais, as orientações religiosas que a sua religião passa para cada um de seus adeptos. E muitas vezes esse aspecto da espiritualidade fica a segundo plano, porque a necessidade de sobrevivência, como uma compreensão cultural, uma compreensão que nos foi apresentada no dia a dia da nossa existência, na presente encarnação, acaba falando mais alto, porque nós vivemos num país, num planeta de expiação e provas, e num país onde as necessidades ainda são muito prementes, né?
está bem à frente e nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar de lado. E, em momento algum, nós poderíamos entender que Emmanuel ele estaria dizendo para nós esquecermos a questão material, a questão de sobrevivência, a questão física, para atendermos exclusivamente o espiritual. Então ele segue nos orientando e nos chamando a uma reflexão, né? Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Nós observamos que ele nos chama a atenção é quando nós temos como prioridade para a nossa vida as questões materiais, as questões que vicia a nossa existência, que vicia no dia a dia. Alimentação, ele fala da glutonaria, porque muitas vezes nós nos alimentamos de forma inadequada e muitas vezes nós alimentamos além do necessário para a manutenção do equilíbrio orgânico. E outros vícios mais que nós observamos, né, que nos chama a atenção. É interessante quando ele fala também dos vícios da mídia, dos vícios da comunicação, que nós estamos ligados, e eu às vezes andando, né, eu acredito que todos, às vezes andando na rua, nós observamos pessoas mexendo no celular e de cabeça baixa. E aí a gente tem, inclusive, que desviar ou até parar para a pessoa passar, porque ela está de cabeça baixa e não está prestando atenção nas outras pessoas. E às vezes até trombam em alguma coisa. E isso está extrapolando o limite de uma aceitação do relacionamento da pessoa com as mídias, né, da utilização das mídias. Está ultrapassando. E quando nós colocamos ou vivenciamos estas experiências como um vício que nós estamos observando em muitas pessoas, e muitas vezes isso pega um pouco mais para o jovem, o adolescente, nós observamos que não sobra tempo para a sua busca, as suas pesquisas, os seus estudos, as suas conversas espirituais. Essa parte acaba ficando a desejar. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidades para escassos momentos de meditação elevada. Escassos, pelo menos, alguns momentos de meditação elevada. Precisamos disciplinar estes momentos para que possamos utilizá-los no nosso dia a dia como um meio de sustentação para o nosso equilíbrio também espiritual. A alimentação espiritual está ficando a desejar. E as pessoas, uma grande parte naturalmente, né, não todos, mas as pessoas que estão muito viciadas ao noticiário, à mídia como um todo, não sobra tempo, porque aqui fala escassos momentos, não é nós fazermos uma prece, uma oração, em alguns minutinhos, né, em alguns momentos,
e esquecemos, achar que está tudo certo. E nós precisamos estabelecer sintonia com o mundo espiritual, para que a espiritualidade encontre esta sintonia e possa atuar junto a nós. Do contrário, não tem como fazer. Nós estávamos, em algum tempo atrás, fazendo alguns estudos, algumas pesquisas, para estabelecermos o nosso trabalho de passe, o nosso trabalho de fluidoterapia. E aí a espiritualidade diz para nós que eu usei inclusive uma palavra que não foi a espiritualidade, mas para falar com as pessoas, uma palavra que é muito usada em algumas empresas que desenvolve ou produz os seus produtos, né? Produz numa esteira de produção em série. Então, eu usei isso aí para poder orientar o pessoal, que nós estávamos aplicando passe como se estivéssemos desenvolvendo uma produção em série. As pessoas iam entrando, passando, recebiam o passe e voltavam entrando e passando. A espiritualidade, porque ela nos chamou a atenção para que nós pudéssemos dar à espiritualidade um pouquinho mais de tempo em cada trabalho de passe, para que eles pudessem desenvolver algum trabalho junto àquele paciente, junto àquela pessoa necessitada. Porque o tempo era tão rápido que nós estávamos aplicando o passe, era tão rápido que a própria espiritualidade falava: poxa, está difícil, esse poxa por minha conta. A espiritualidade falava assim: está difícil, porque não dá tempo. Quando começamos a buscar ou estabelecer sintonia com esta pessoa, porque o paciente precisa de sintonia também, ele precisa abrir a sua mente, ele precisa estabelecer esse contato com a espiritualidade, ele precisa dar a sua contribuição com os recursos que ele possui para que a cura, para que o desenvolvimento do processo de cura possa se estabelecer. Então, a espiritualidade nos chama a atenção para que nós pudéssemos, então, começarmos a refletir um pouco mais, estabelecer mais sintonia, entrarmos em contato com a espiritualidade, abrir a nossa mente para que a espiritualidade possa visitar a nossa mente, as nossas necessidades, abrir o nosso coração para que a espiritualidade possa atuar junto aos nossos sentimentos, ao nosso coração, os nossos anseios. E muitas vezes nós não damos esse tempo. Seguindo aqui, enquanto lhes sobra tempo para comprar, fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhes são próprios. Ou seja, está nos chamando a atenção para que nós possamos refletir sobre nós mesmos. Por isso que o título, olhai por vós. Por quê? Para nós olharmos por nós mesmos. Porque muitas vezes nós olhamos para o outro, nós olhamos para os problemas, as complicações que nós conseguimos enxergar no outro, as necessidades do outro, mas esquecemos de nós mesmos. Emmanuel, numa outra mensagem dele, ele nos diz o seguinte: a caridade, o título chama caridade essencial. E essa caridade essencial, ele fala que é uma caridade que nós temos que aprender a fazer conosco mesmo.
A caridade que nós precisamos aprender a fazer conosco mesmo é quando nós olhamos por nós e começamos a perceber intimamente, espiritualmente, a nossa necessidade. Porque nós temos necessidades. Nós somos espíritos milenares que trazemos as nossas necessidades, as nossas mazelas, as necessidades de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de evolução, de desenvolvimento. Então, quando nós olhamos por nós, no sentido espiritual, nós começamos a enxergar verdadeiramente a nossa condição espiritual e o que nós precisamos estar fazendo para alcançarmos a evolução almejada na presente encarnação. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Perceberam? Os laços de dor que nós criamos é o que está ligados à nossa maneira de ser, a nossa vida. Como estamos conduzindo a nossa vida? É importante que nós possamos periodicamente fazermos esta reflexão. Como que eu estou vivendo? Como que eu estou conduzindo a minha vida, a presente encarnação? O que eu posso fazer de melhor? Quais são os passos que eu já alcancei na evolução espiritual, na encarnação presente? Fazermos estas reflexões são fundamentais, são importantes, para ver se nós estamos estacionados na evolução, ou se estamos evoluindo, como estamos evoluindo. Lembrando que a nossa encarnação, a encarnação de todos nós, tem como objetivo a evolução do espírito, a evolução nossa. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperados por Jesus e seus mensageiros. Não é assim que acontece? Depois que nós já plasmamos a dor, o sofrimento, as angústias nos relacionamentos, na vida, depois que nós já bombardeamos o corpo físico com os vícios materiais, com alimentação, com drogas, com álcool, com fumo, já estamos todos bem desgastados fisicamente. Depois que nós já nos desequilibramos emocionalmente nas nossas relações, as nossas relações muitas vezes são muito conturbadas, porque não pensamos em nós mesmos como espíritos imortais, não pensamos no outro, aqueles que estão à nossa volta, como espíritos imortais, seres que estão ligados a nós de alguma forma, e são espíritos imortais trazendo as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas limitações. Nós não conseguimos enxergar, mas apenas nós nos relacionamos em busca de satisfazer os nossos anseios no campo do sentimento, no campo do amor. Nós queremos receber o amor. E o amor nós não temos que nos preocuparmos em receber amor.
A nossa preocupação deveria ser sempre em dar amor, porque dando amor, certamente nós receberemos amor. Quando nós abrimos o nosso coração para o outro, ele também, o outro, abre o coração para nós. Muitas pessoas, quando falamos assim, muitos que não são espíritas, não são evangélicos, religiosos, aí falam conosco: neste mundo, você está louco, isso não existe. Neste mundo, com esta sociedade, isso não existe. Existe. E se nós pensarmos que o mundo está assim e eu não posso abrir o coração para o outro, o mundo nunca vai mudar. E nós somos trabalhadores do Cristo. E qual é a proposta do Cristo? Que ele respondeu para os doutores da lei, frente ao Sinédrio, ele disse que ele estava ali com o objetivo, ou estava no mundo envergando um corpo, com o objetivo de implantar o reino de Deus no coração dos homens, com o objetivo de construir um mundo melhor para a humanidade. Então, se nós não fizermos alguma coisa, porque o mundo está muito conflituoso, muito violento, muito desrespeito, se alguém não fizer, não vamos mudar o mundo. Não vamos implantar o reino de Deus no coração dos homens, porque precisamos implantá-lo primeiramente no nosso coração e abrir o coração para o outro. A energia do amor, ela contamina, ela envolve, ela faz com que as pessoas se sintam amadas e vence todos os obstáculos que aparecem nos relacionamentos. Outro dia uma menina me procurou porque a sogra dela não aceitava que ela não aceitava a religião dela. E aí levantou uma série de questões ligadas à religião. E aí, depois de conversarmos um pouquinho sobre a religião da pessoa, é uma religião espiritualista, mas não é espírita. Depois de conversarmos um pouco sobre a religião da menina, ela falou: mas eu já falei, mas ela não se convence. Aí eu disse para ela: então, tente o amor, mostre para ela o quanto você ama o filho dela, mostre para ela o quanto você quer bem o filho dela e, inclusive, a ela. Pode ter certeza que ela vai falar: poxa, ela é desta religião que eu não aceito, mas ela é diferente. Ela é diferente. Porque nós precisamos mostrar por que somos espíritas, por que somos evangélicos, por que acreditamos em Deus, com as nossas atitudes, com as nossas relações com o outro. Nós precisamos dar o exemplo, exemplificar o que estamos aprendendo com a doutrina espírita, com o Evangelho. Tem um amigo nosso que nós temos alguns amigos da igreja protestante. E aí, um dia, nós estávamos conversando, ele e alguns destes companheiros protestantes, e o pastor da igreja se aproximou e conversando também. E aí falou: mas estes são seus amigos espíritas? Aí eles disseram: sim, são nossos amigos. E aí o pastor
fez alguma observação à religião espírita, à doutrina espírita. Aí eu me lembro que um deles virou e falou assim: não, mas o espiritismo deles é diferente. E aí eu fiquei pensando nisso, e tanto que me marcou bastante, porque sempre eu ficava refletindo por que ele disse que o espiritismo era diferente. E um dia nós conversando novamente, eu perguntei: por que você fala que é diferente? Ele falou: não, porque a maneira de vocês falar do espiritismo é diferente. E o respeito que vocês têm para com a nossa religião é diferente. Então, o espiritismo de vocês, para mim, é diferente. Então, é uma forma de nós exemplificarmos o nosso aprendizado e aproveitarmos os conhecimentos que a doutrina espírita tem passado para todos nós. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito tempo recomendou: vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. A evolução é de cada um. Nós precisamos empreendermos a nossa evolução através do nosso esforço, da nossa disciplina, da nossa dedicação, do nosso caminhar frente às propostas religiosas que recebemos. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas, e estará preparado à sublime transformação. Está vendo como que não nos pede muito? Nos pede simplesmente fugirmos do relaxamento do dever, os excessos das nossas satisfações egoísticas. Nós temos muitos excessos na nossa maneira de conduzirmos a nossa vida, de aproveitarmos o que a vida nos oferece. Muitas vezes é muito ligado a excessos desnecessários. Alige as inquietações mesquinhas. São chamados a uma reflexão profunda de nós mesmos, e estará assim preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Isso é muito expressivo, é muito profundo. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Chegará um momento, em que a terra se transformará, em que acontecerá as transformações necessárias ao planeta. Mas cada um de nós que estudamos o Evangelho, que estudamos a doutrina espírita, não podemos esquecer que o nosso corpo é apenas um veículo que nos foi ofertado para as experiências do momento. E, queiramos ou não, nós teremos que prestarmos conta do processo reencarnatório de cada um de nós, do corpo físico que nos foi ofertado como um veículo de experiências, de oportunidades, e que muitas vezes nós não sabemos cuidar bem deste corpo físico, por excesso sem conta.
Tem uma outra passagem do Evangelho, já no Evangelho de Mateus. Eu estava refletindo, quando eu lembrei dessa outra passagem, eu comecei a refletir o quanto esta questão é fundamental, importante, e que nós somos chamados por Jesus, diretamente pelo Mestre, neste aspecto de vigiar, de velar, de olhar por nós. Nesta passagem de Mateus, no capítulo 24, versículo 42, ele fala o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis a que horas virá o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas virá o vosso Senhor. Vamos refletir. Vamos vigiar, porque nós não sabemos a hora em que nós seremos chamados a retornarmos ao plano espiritual e prestarmos conta da nossa estadia aqui no planeta Terra, no campo da matéria. Como que nós conduzimos esta nossa estadia? Como que nós desenvolvemos? Não é para nós deixarmos de fazermos aquilo que precisamos, que gostamos, que devemos, que sentimos necessidade de fazer. Mas é para nós não esquecermos que somos espíritos milenares, que somos espíritos em evolução e que a vida continua para todos nós após a morte do corpo físico. Alguma pergunta? Alguma observação? Então eu agradeço e peço a Jesus abençoe todos nós nesta nossa proposta de estudarmos e aprendermos. Muito obrigado.